Há 4 décadas, um movimento se propôs a contribuir para o aprofundamento do cenário teológico e espiritual no Brasil. A Conferência Fiel para Pastores e Líderes tem sido o ponto de encontro para homens e mulheres apaixonados pela sã doutrina das Escrituras. Ao longo dos anos, contamos com a presença de preletores experimentados no ministério, líderes comprometidos com a Palavra de Deus, teólogos que contribuíram para o pensamento e reflexão teológica e que amam as Escrituras. Mais do que conferências, estes encontros se tornaram um espaço de aprendizado, devoção, louvor e comunhão. As verdades compartilhadas aqui ecoam nas igrejas, lares e ministérios em todo o país. O legado das Conferências Fiel é visível nas vidas transformadas, nas igrejas fortalecidas e nas gerações futuras equipadas para servir. E agora celebramos 4 décadas de proclamação das maravilhosas doutrinas da graça para a edificação do povo de Deus no Brasil. 40ª Conferência Fiel para Pastores e Líderes. 40 anos proclamando as maravilhosas doutrinas da graça, a soberania de Deus e a saúde da igreja firmada em Cristo. So how do conversions take place? Como é que ocorrem as conversões? Now I want you to do something. Eu quero que vocês façam uma coisa. Just look around at other people. Olhe ao seu redor as pessoas que estão à sua volta. I dare you. Go on, look at other people. Olhe literalmente. Can you see any 2 faces which are the same? Você consegue ver 2 rostos que são iguais um ao outro? There are fat faces and thin faces. Há rostos mais gorduchos, há outros mais finos. Young faces and old faces. Alguns jovens, outros mais idosos. White faces. Alguns brancos. Pink faces. Alguns rosa. Brown faces. Alguns marrons. Black faces. Alguns pretos. And no face is the same. Nenhum rosto é igual um ao outro. But every face is the same. Mas todo rosto é igual. 2 eyebrows. 2 sobrancelhas. 2 eyes. 2 olhos. 2 nostrils. 2 narinas. 1 mouth. Uma boca. Every face is different. E todo rosto é diferente. Every face is the same. E todo rosto é igual. Every conversion is different. Toda conversão é diferente. Every conversion is the E same. toda conversão é igual. Every conversion has 4 great characteristics. Toda conversão tem 4 grandes características. We're going to look at one conversion in the Acts of the Apostles. Nós vamos olhar para uma conversão em Atos dos Apóstolos. It's in chapter 8, Está no capítulo 8, verse 26. versículo 26. Don't be lazy now, open the Bible. Não seja preguiçoso, abra sua Bíblia. It's the story of the Ethiopian eunuch. É a história do eunuco etíope. It is history. É história. It's the story of an African who was converted. É a história de um africano que se converteu. We're going to notice 4 great characteristics. E nós vamos notar 4 grandes características They're true of his conversion, que valem para a conversão dele and they're true of your e conversion valem para a sua conversão if you are converted. se você é convertido. When I was a young man, Quando eu era jovem, somebody came to me and said, alguém chegou para mim e disse: Stuart, there's a conversion in every chapter of the book of Acts, diz Stuart, há uma conversão em cada capítulo do livro de Atos, except chapter 15, exceto no capítulo 15, which is a committee meeting. que é uma reunião de um comitê. But that is not true. Mas isso não é verdade?
There is not a conversion in every chapter of Acts, Não existe uma conversão em cada capítulo de Atos. but it is a book of conversions. Mas é um livro de conversões. So we're going to listen to the word of God now. Então nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Acts 8:26 to the end of the chapter. Atos 8, 26 até o final do capítulo. The conversion of the Ethiopian eunuch. A conversão do eunuco etíope. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo a profecia, o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever esta geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Obrigado. Have you heard that story before? Já ouviram essa história antes? Did you notice the 4 things? Repararam as 4 coisas aqui contidas? First of all, Primeiramente, God prepared him. Deus preparou. Who was he? Quem era ele? Where did he live? Onde é que ele morava? He lived in Ethiopia. Ele morava na Etiópia. Not the Ethiopia we have today. Não é a Etiópia que nós conhecemos hoje. What we would call southern Egypt. É o que seria o sul do Egito hoje. That's where he lived. É onde ele morava. And what did he do? O que ele fazia? He was the treasury minister, the finance minister of the nation. Ele era o ministro das finanças do reino. And what sort of country was Ethiopia at that time? E que tipo de país era a Etiópia naquela época? It was a religious country. Era um país religioso. Walk down the street and what do you see? Se você andasse pelas ruas, o que veria? A temple. Um templo. Go into every house and what do you see? E se você entrasse em cada casa, o que veria? Shrines. Aqueles altarezinhos. They worship idols. Eles adoravam a ídolos. Some are wood, Alguns de madeira, some are metal, alguns de metal, some are stone. alguns de pedra. But this man is not interested in those gods. Mas esse homem não está interessado naqueles deuses. He's interested in the invisible God of the Jews Ele está interessado no Deus invisível dos judeus and wants to go to his temple. e quer ir ao templo desse Deus. If a man is brought up in a pagan country, Se um homem cresce num país pagão, what would make him interested in an invisible God far away? o que o faria interessado num Deus invisível de uma terra distante? And he's the finance minister. E ele é o ministro das finanças. If you are the finance minister, Se você é ministro das finanças, are you poor? você é pobre? Is your finance minister poor? O seu ministro da fazenda é pobre? Is it possible that the finance minister would be poor? É possível ter um ministro da fazenda pobre? But he's willing to leave his country
and go looking for this invisible God Mas ele está disposto a deixar o seu país e ir à procura desse Deus invisível, with no certainty that he will come back. sem certeza de que sequer voltará. And he has status. Ele tem status. He rides around in a chariot. Ele está andando numa carruagem de autoridades. Anybody here ride around in a chariot? Alguém de você anda num carro oficial aqui? Cadillac, Cadillac, Rolls-Royce, Rolls-Royce or Ford? ou Ford? He has status. Ele tem status. Only special people had chariots. Só pessoas especiais andavam em carruagens naquela época. And he has his own chauffeur, E ele tem seu próprio motorista, seu próprio chofer. just like your finance minister has. Como o seu ministro da His chauffeur. Fazenda tem o seu motorista particular. But he's going to leave Ethiopia Mas ele vai deixar a Etiópia and cross the desert. e atravessar o deserto. Very few roads. Poucas estradas, He could get lost. poderia até se perder. No GPS. Não havia GPS na época. There are bandits. Há bandidos. It's not certain he'll even come back alive. Não há nem a certeza de que ele voltará vivo dessa viagem. If he gets lost, he'll die of thirst. Se ele se perde, ele morre de sede. If he travels in his chariot, he could be mugged. Se ele fosse viajando na sua carruagem, poderia ser assaltado. But there is something driving him to find out more about God. Mas há algo que o impele a descobrir mais acerca de Deus. How do you explain that? Como é que se explica isso? Have you ever thought about this? Já parou para pensar nisso? Because men and women are spiritually dead, aren't they? Porque homens e mulheres estão espiritualmente mortos, não é o que a Bíblia diz? My brother was 12, Meu irmão tinha 12 anos. and his friend was 12, E o amigo dele tinha 12 and they anos. were working down on the farm by the seaside E eles estavam trabalhando numa fazenda na beira-mar, with the farmer whose name was Jeff. com um fazendeiro cujo nome era Jeff. Jeff was 46. Jeff tinha 46 anos. And as my brother and his friend worked with Jeff, Jeff dropped dead. E à medida que meu irmão e seu amigo trabalhavam com Jeff, o Jeff caiu duro, morto. My brother ran up to the village, Meu irmão correu para o vilarejo and they brought Jeff's body up on a Land Rover. e trouxeram o corpo do Jeff num Land Rover. They laid him on the floor of the house Colocaram no chão da casa and asked a number of people to come, e pediram que várias pessoas viessem àquele local. and I was one of them. E eu fui um deles. I walked into the room. Eu entrei naquele recinto. I saw Jeff on the floor. Eu vi Jeff deitado naquele chão. 2 nights earlier, he had been eating in my house. Há 2 noites antes ele jantou comigo. Jeff! Jeff, I said, eu disse para ele, what do you think happened? o que vocês acham que aconteceu naquele momento? Nothing, Nada, exatamente. because he was dead. Porque ele estava morto. Do you know God speaks to you every day? Sabe que Deus fala para você todos os dias? Some of you are unconverted. Alguns de vocês são não convertidos. God speaks to you every day Deus fala para você todo dia, through your conscience, através da sua consciência, through the creation around you, através da criação ao seu redor, through the example of your Christian friends, através do exemplo dos seus amigos cristãos, through the Bible. através da Bíblia. And can you respond? E você pode responder, Do you respond? você reage e responde, You just stay as you are você continua do jeito que você é, because you're spiritually dead. porque você está espiritualmente morto. So how come a spiritually dead man can be interested in the invisible God? Então, como é que um homem que está morto pode estar interessado no Deus invisível? He makes the journey. E ele faz a viagem, He gets to Jerusalem. e ele chega a Jerusalém. I'm sure it was a disappointment. Eu tenho certeza que foi uma desilusão para ele. There is the great temple. Ali está o grande templo. And as he walks towards it, E à medida que ele anda rumo a esse templo, he bumps into a little wall ele bate numa pequena mureta, about this height. na altura desse palanque. And every 5 meters there is a notice. E a cada 5 metros há um aviso. If you are not a Jew, don't go over this wall Se você não é judeu, não ultrapasse essa mureta, on pain of death. com a penalidade de morte se você o fizer. So he never gets into the temple. E ele nunca entra no templo.
But it doesn't take away his interest. Mas o interesse dele não morre. He gets hold of a copy of the book of Isaiah. Ele se apodera de uma cópia, de um exemplar do livro de Isaías. Have you read the book of Isaiah? Você já leu o livro de Isaías? Honestly, have you read the book of Isaiah? Honestamente, você já leu a profecia de Isaías? How many chapters does it have? Quantos capítulos são? And he's been reading through it. E ele está lendo esses capítulos. He's read about the judgment of Babylon Ele ouviu falar do jugo da Babilônia and of Assyria e da Assíria and of Moab e em Moabe and of Samaria. e da Samaria. And twice he has read of the judgment of Ethiopia. E 2 vezes ele já leu acerca do juízo que Deus exercerá contra a Etiópia. And now he's been reading about God's servant, E agora está lendo sobre o servo do Senhor, a special person who will come into the world. uma pessoa especial que virá ao mundo. And he's read God's command. E ele leu o mandamento de Deus. Look to me and be saved, all you ends of the earth. Contemplai a mim e sereis salvos até os confins da terra. And he's still reading. E ele continua lendo. And as he reads, he's asking questions. E à medida que ele vai lendo, ele começa a se fazer perguntas. How do you explain that? Como é que se explica isto? I know a man called Alan. Eu conheço um homem de nome Alan, He lives in Switzerland. que mora na Suíça, He didn't know any Christians, que não conhecia nenhum cristão. but one day he walked up through the vines. E um dia ele caminhando pelas vines, The vines, yeah. pelos vinhedos, And he came to the top of the hill e ele chegou ao topo da montanha and looked down, and there was the glorious Lake of Geneva. e ele olhou ali para o glorioso lago de Genebra, It is 70 kilometers long. 70 quilômetros de comprimento, It is 16 kilometers wide, 16 quilômetros de largura, and it was blue. e ele estava azulzinho. And on the other side were the French Alps, E do outro lado os Alpes franceses, covered in snow. cobertos de neve. And this man who had never prayed a prayer, E esse homem que nunca havia feito uma oração, never seen a Bible, nunca havia visto uma Bíblia, never met a Christian, nunca havia se encontrado com um cristão, said out loud, disse em voz alta: "There must be a God." tem que haver um Deus. How do you explain that? Como é que você explica isso? Now I'll tell you about a man in Africa. Agora eu vou contar de um homem na África. He never went to school, Nunca foi a uma escola, nor did his brothers and sisters, nem seus irmãos e irmãs, except for the youngest brother. exceto pelo irmão caçula. The brothers and sisters paid for him to go to school. Os irmãos pagaram para que o caçula estudasse. And one day the little boy came home. E um dia aquele menininho chegou em casa He was very excited. e estava vibrando. Something wonderful happened in school. Alguma coisa maravilhosa aconteceu na escola. 2 white ladies came to school. 2 senhoras brancas vieram visitar a escola. And they told us about someone wonderful E elas nos contaram de alguém maravilhoso, called Jesus. chamado Jesus. And this is what they said. E veja o que elas disseram. And then the young boy told all the family about the life, death, and resurrection of Christ. Então aquele menininho contou à família toda a respeito do nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. The little boy grew older and forgot all that. O menino cresceu e se esqueceu daquilo. The brothers and sisters forgot it all, Os irmãos se esqueceram, except the oldest brother. exceto o irmão mais velho. And one day he walked out of his village E um certo dia ele saiu do seu vilarejo to a lonely place where no one could see him. para um lugar onde ninguém podia vê-lo. And he said, God, E ele disse: Deus, who sent Jesus, que enviou Jesus, send a white lady to me mande uma senhora branca para me contar a história, to tell me about Jesus para me too. falar de Jesus também. How do you explain that? Como é que se explica isso? There's only one possible explanation. Só existe uma explicação possível. God prepares people for conversion. Deus prepara pessoas para a conversão. He puts the desire there. Ele coloca o desejo no coração. He does it. Ele o faz. He does something right inside people. Ele faz algo
correto dentro do coração das pessoas. What's happening is bigger than they are. O que está acontecendo é maior do que o que eles são. It's a developing interest in spiritual things. É um desenvolver de interesse pelas coisas espirituais. That's precisely what happened to the Ethiopian. Exatamente o que aconteceu com o etíope. God prepared him. Deus o preparou. Now, secondly, Em segundo lugar, a servant of God met him. um servo de Deus o encontrou. There was a man called Philip. É um homem chamado Filipe, Oh, he was a great preacher. que era um grande pregador. You should have invited him to the Fiel conference. Vocês deveriam ter convidá-lo para pregar na Fiel. When he preached, hundreds of people were converted at a time. Quando ele pregava, centenas de pessoas se convertiam. As he preached in Samaria, Quando ele pregou em Samaria, whole villages and towns came to Christ. vários vilarejos inteiros, cidades inteiras se voltaram para Cristo. But verse 26 tells you what happened next. Mas o versículo 26 diz o que aconteceu a seguir. An angel of the Lord spoke to him. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Stop, Philip. Diz: pare, Filipe, Leave what you're doing pare o que você está fazendo and go for a walk. e dispõe-te para uma caminhada. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, he had to walk 110 kilometers. ele teve que fazer uma caminhadazinha de 110 quilômetros. Anybody here ever walked 110 kilometers? Alguém aqui já caminhou 110 quilômetros? Not me, Eu não, but he did. mas ele fez. Because he must obey the divine voice. Porque ele tinha que obedecer à voz divina. And now he finds himself in the middle of nowhere, E agora ele se encontra no meio do nada, somewhere between Jerusalem and Gaza. entre Jerusalém e Gaza. And I expect he's asking, why am I here? E eu penso que ele deve ter se perguntado: o que eu estou fazendo aqui? And then along come some chariots. E logo começam a aparecer algumas carruagens. I think we can conclude that there were several chariots. Eu creio que podemos concluir que havia várias carruagens. In one of the chariots, a man is reading a book. E numa das carruagens, um homem está lendo um livro. And the Holy Spirit speaks to Philip. E o Espírito Santo fala a Filipe: See that chariot? está vendo aquela carruagem ali? Yes, that one. Aquela ali mesmo. Go to it. Se aproxime dela. And so the chariot is moving along. E a carruagem está se movendo. And Philip is beside it. E Filipe está ao lado dela. Have you seen the film Ben-Hur? Vocês já viram o filme Ben-Hur? Tell me, have you seen the film Quantos Ben-Hur? viram o filme Ben-Hur? Thank you. Do you remember the chariot race? Lembram da corrida das quadrigas? Forget it. Esqueçam isso. That's not what's going on here. Não é o que está acontecendo aqui. This chariot is moving along at about the speed of a jogger. Essa carruagem está se movendo na mesma velocidade que alguém que corre numa velocidade baixa. And Philip, the jogger, is jogging along beside. Então Filipe agora começa a correr nessa velocidade baixa. Here's a question. Então temos a pergunta: How did Philip know that the man was reading Isaiah? como é que Filipe soube que o homem estava lendo Isaías? Yes, you're right, I think. Eu acho que vocês estão certos. The man was reading out loud, O homem estava lendo em voz alta, because verse 30 tells us, porque o versículo 30 diz para nós: I was born in Pakistan. eu nasci no Paquistão. If you travel on a train in Pakistan, Se você- don't buy a paper. Se você viaja num trem no Paquistão, não compre um jornal. Just sit still, Fique quietinho, keep your ears open, fique com os ouvidos atentos and listen. e ouça. And this one will be reading this paper, Porque um estará lendo o jornal em voz alta and that one will be reading that e paper. o outro estará lendo o jornal em voz alta. You don't need to buy one, Você não precisa comprar jornal. because they read out loud, Eles leem em voz alta, which is still the best way to read. que ainda é a melhor forma de se ler. And the man is reading Isaiah. E o homem está lendo Isaías. So Philip says, do you understand what you're reading? Então Filipe pergunta a ele: compreendes o que lês? Now I see some ladies in the congregation. Eu vejo algumas senhoras aqui no auditório. When your husband is reading, does he listen to anybody? Quando seu marido está lendo, ele presta atenção em qualquer outra coisa?
Isn't it true, ladies, if you talk to a man who's reading, he can't hear anything? Não é fato, minhas queridas irmãs, que quando você fala com um homem que está lendo, ele não consegue ouvir nada, ele é surdo. Here's a miracle. Aqui está um milagre. Do you understand what you're reading? Compreendes o que lês? How can I unless someone guides me? Como posso, a menos que alguém me explique? Come up here. Suba. And now, the man who God has prepared, E agora o homem que Deus vem preparando, a servant of God has met him. um servo de Deus o encontra. Do you know that all over the world, God is preparing people for conversion? Você sabe que ao redor do mundo Deus está preparando pessoas para a conversão? Because He has chosen to. Porque Ele escolheu fazê-lo. And you know that some of them are in your school, E você sabe que algumas dessas pessoas estão na escola que você frequenta? which is why you, Christian student, are there. Porque então é por isso que você, aluno cristão, está nessa escola. And some of them are in the area where you live, E alguns estão na vizinhança onde você mora. which is why, Christian, you live there. E é por isso, cristão, que você mora onde você mora. And some of them are in your place of work, E alguns estão no seu local de trabalho. which is why you didn't get promotion, E é por isso que você não foi promovido e saiu dali, so that you would be there. para que você estivesse ali. We must go through life expecting to meet people who God is working amongst. Nós temos que passar pela vida na expectativa de conhecer pessoas em cujos corações Deus está operando. Because conversions take place when a servant of God meets a person that God has prepared. Porque as conversões acontecem quando um servo de Deus, uma serva de Deus encontra uma pessoa cujo coração Deus vem preparando. Now, I think I told you about Alan. Eu creio que já falei do Alan. He was walking through the vines. Ele estava caminhando pelos He vinhedos. saw the lake. Ele viu aquele lago. There must be a God. Tem que haver um Deus. What day is it? Que dia é hoje? It's Sunday. É domingo. Don't people go to church on Sundays? Será que as pessoas não vão para a igreja no domingo? He knew that much. Ele sabia pelo menos isso. Don't churches tell people about God? Será que as igrejas não falam de Deus para as pessoas? Perhaps I better go to church. Quem sabe eu deva ir para uma igreja? I know the church he went to. Eu conheço a igreja que ele foi. It's a big building, bigger than this. É um prédio maior do que este. You open the door. Você abre a porta. The door's been there since the 13th century, A porta está lá desde o século 13. so it creaks. Então ela faz aquele barulho típico. Then you walk through a very dark vestibule, E aí você passa por um vestíbulo muito sombrio. and then you come to a big curtain. E aí você chega a uma cortina bem espessa. You try and find a way through it. E você procura descobrir como abrir aquela cortina. Then you come to a small door, E aí você chega a uma pequena porta. and if you can find that, you get into where the preaching takes place. E você, se conseguir achar essa porta, você consegue chegar aonde está sendo feita a pregação. And there's no one there to welcome you. E não há ninguém para te dar as boas-vindas. Do you know he got into the church? Ele entrou na igreja. That church has 4 pastors. Aquela igreja tem 4 pastores. 3 of them do not believe that the Bible is the Word of God, 3 deles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. but one of them does. Mas um deles crê. Guess which one was preaching on that Sunday? Adivinha qual deles estava pregando naquele domingo? And so you see, the man who God had prepared met a servant of God. Então você vê, o homem que Deus preparou se encontra com o servo do Senhor. Do you remember the man in Africa? Lembram-se do homem da África que descrevi? Oh, God who sent Jesus, Ó Deus que enviaste Jesus, sent me a white lady envia-me uma mulher branca to tell me about Jesus too. para me contar também desse Jesus. So he prayed his prayer and he waited. Fez a sua oração e esperou. It was 1979. 1979. There was terrible political trouble in that part of Africa. Havia intensa luta política naquela parte da África na época. Helen Roseveare, who's a missionary lady, Helen Roseveare, Roseveare, que era uma missionária na época, had some friends who couldn't leave the Congo, tinha amigos que não conseguiram deixar o Congo, but because the frontier was open, mas já que a fronteira estava aberta, she drove them to Uganda, ela os conduziu até Uganda. and they got their aeroplane there. E eles subiram no avião em Uganda.
Then she thought to herself, E ela pensou com seus botões: if I drive all night, se eu dirigir a noite inteira, I might get back home tomorrow morning. talvez eu chegue amanhã cedo em casa. So she turned round and drove back towards Congo. Então ela voltou na direção do Congo And she drove all night. e dirigiu a noite inteira. But when morning came, she was tired. Quando a manhã chegou, ela estava muito cansada. So she did what every good British person does. E ela fez o que qualquer britânico normal faria. She stopped. Ela parou. And in her car, she had a little stove to heat up a cup of tea. E ali no seu carro ela tinha um pequeno fogareiro e ela esquentou uma xícara de chá. She made her cup of tea. E ela fez o seu chazinho. And while she was drinking it, Enquanto ela tomava o seu chá, from behind the bush came a man de repente, de trás dos arbustos surgiu um homem who said, Are Que- you the white woman que that God disse- has said? que disse para ela: "A senhora é a mulher branca que Deus enviou? Are you the white woman who God has sent to tell me about Jesus? A mulher branca que Deus enviou para me falar de Jesus?" And she was. E ela era. And she did. E ela o fez. And the man whom God had prepared had met a servant of God. E o homem que Deus havia preparado encontrou uma serva de Deus que estava pronta para compartilhar. That fills me with excitement. Isso me deixa entusiasmado. We're going to bump into these people all the time. Nós vamos nos encontrar com essas pessoas a 3x4. God is at work ahead of us, Deus está operando adiante de nós, but He doesn't bring people to conversion without using us. mas Ele não traz as pessoas à conversão sem nos usar. That puts upon the youngest Christian here enormous dignity. E isso coloca sobre os ombros do cristão mais novo aqui presente uma dignidade enorme. And it should fill us all with optimism. E isso nos deveria encher de otimismo. So here's the third point. Terceiro ponto: God prepared him. Deus o preparou. A servant of God met him. Um servo de Deus o encontrou. The Lord Jesus Christ was presented to him O Senhor Jesus Cristo foi apresentado a ele. from the scriptures. A partir das Escrituras. He was reading Isaiah. Ele estava lendo Isaías. The Old Testament is like a chain of mountains. O Antigo Testamento é como uma cadeia de montanhas. There are all sorts of peaks. Há toda sorte de picos. And the highest peak isn't at the end. E o pico mais alto não está no fim. The highest peak is Isaiah chapter 53. O pico mais alto é Isaías 53. It doesn't matter where you stand in the Old Testament, Não importa onde você esteja no Antigo Testamento, you can see the coming of Christ. você consegue ver o chegar de Jesus, a vinda de Jesus. But if you stand on Isaiah chapter 53, Mas se você está em Isaías 53, you can see the coming of Christ more clearly than in any other passage in the Old Testament. você pode ver a vinda de Jesus mais claramente do que em qualquer outra passagem do Antigo Testamento. Now the eunuch had asked a question, hadn't he? O eunuco fez uma pergunta, não foi? Who's the prophet speaking about? De quem o profeta está falando? Himself or somebody else? Dele mesmo ou de outro? But what had the eunuch just been reading? O que o eunuco tinha acabado de ler? He is despised and rejected of men, Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. a man of sorrows and acquainted with grief. Um homem de dores e que sabe o que é padecer. He was despised, and we esteemed him not. Ele foi desprezado e nós dele não fizemos caso. Surely he has borne our griefs Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. and carried our sorrows. E ele as nossas dores levou sobre si. Yet we esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. But he was wounded for our transgressions. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. He was bruised for our iniquities. Ele foi castigado, moído pelas nossas iniquidades. The chastisement of our peace was upon him, O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. and by his stripes we are healed. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. All we like sheep have gone astray. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos. We have turned everyone to our own way, Cada um se desviava pelo caminho. and the Lord has laid on him
the iniquity of us all. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. He was oppressed and he was afflicted, Ele foi oprimido, ele foi humilhado, yet he did not open his mouth. mas não abriu a boca. He was led as a lamb to the slaughter, Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, and as a sheep before its shearers is dumb, ele foi levado ao matadouro, so he opened not his mouth. e ele não abriu a boca. He was taken from prison and from judgment. Por juízo opressor foi arrebatado, In his humiliation his justice was taken away. e na sua humilhação a dignidade foi removida. And who will declare his generation? Quem haverá de declarar a sua geração? For his life is taken from the earth. Porque a sua vida foi arrebatada da terra, foi cortado da terra dos viventes. Who is the prophet talking about? Sobre quem o profeta está falando? Himself or somebody else? Ele está falando de si ou de outro? And in Acts 8:35 we read, Em Atos 8:35 nós lemos: Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture preached Jesus to him. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Philip told him about the life and the death and the resurrection of Christ, Filipe falando da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. and the meaning of it all. E o significado disso tudo. He preached Jesus to him. Ele pregou Jesus para aquele homem. Do you know what power there is in the word of the cross? Vocês sabem o poder presente na palavra da cruz? Not long ago I stood by the ocean in Wales Não há muito tempo atrás eu estava do lado do mar, lá no país de Gales, to listen to a preacher preaching to an angry crowd. para ouvir um pregador pregar a uma multidão que estava injuriada, brava. They shouted at him. Eles gritavam contra ele. They told him he was an uneducated idiot. Eles o chamavam de um idiota não instruído, He knew nothing. que ele nada sabia. No intelligent person believes what he believes. Nenhuma pessoa de inteligência crê no que esse homem crê. Why didn't he go home? Por que ele não foi para casa? But he was a wise preacher. Porque ele era um pregador sábio. He talked to the crowd kindly, Ele falou com aquela multidão com tranquilidade. and he told them about the life of Jesus E ele contava a eles acerca da vida de Jesus, and his death e a morte de Jesus, and his resurrection e a ressurreição de Jesus, and the meaning of it all. e o significado disso tudo. And all you could hear at the end E tudo que se pôde ouvir ao final were the gentle tones of the preacher foram as palavras gentis expressas por aquele pregador and the quiet waves of the calm sea. e aquelas ondas do mar calmas que chegavam até a praia. And then he said, if you want to know more about this Jesus, E ele disse para aquela multidão: se vocês quiserem conhecer mais sobre esse Jesus, you come and talk to me. venham falar comigo. And 6 people did. E 6 pessoas vieram falar com ele. Because there is power in the word of the cross. Porque há poder na palavra da cruz. God blesses the word of the cross. Deus abençoa a palavra da cruz. I know lots of people have been converted, Sei que muitos se converteram, and it foram hasn't convertidos. come about through philosophy or clever arguments. E isso não veio através de filosofia, através de argumentos bem elaborados. It's been as the scripture has been opened, Tem sido à medida que a Escritura é aberta. and they've heard about Jesus. E eles ouviram de Jesus. So you know what tool to use. E você sabe então qual a ferramenta a ser utilizada. What tool should you use? Que ferramenta você deveria usar? The scriptures. As Escrituras. And you know who to talk about. E vocês sabem a respeito de quem falar. Jesus. Jesus. Preach, talk, Jesus from the scriptures. Pregue, fale Jesus a partir das Escrituras. That's how conversions take place. É assim que as conversões ocorrem. God prepared him. Deus o preparou, The servant of God met him. o servo de Deus o encontrou,
The Lord Jesus Christ was presented to him. O Senhor Jesus foi apresentado a ele. And fourthly, the Holy Spirit worked in him. E em quarto lugar, o Espírito Santo operou nele. When he got into his chariot in Egypt, he was not converted. Quando ele entrou na sua carruagem no Egito, ele não era convertido. When he got out of his chariot in Jerusalem, he was not converted. Quando ele desceu da sua carruagem em Jerusalém, ele não era convertido. When he got into his chariot to go home, he was not converted. Quando ele voltou para sua carruagem para voltar para sua casa, ele não era convertido. When Philip got into the chariot, he was not converted. Quando Filipe entrou na carruagem, ele não era convertido. But then, Mas aí, at a precise moment, no momento preciso, at a particular spot, num momento específico, something happened. uma coisa específica aconteceu. And he knew that he could not keep his distance from Jesus Christ, E ele sabia que ele não podia se manter mais afastado de Jesus. that he would have to close in on him, Que ele teria que se aproximar, come to him, vir a ele, put himself in Christ's care, colocar-se no cuidado de Cristo, never stay away from him, jamais ficar longe dele, love him, amá-lo, trust him, confiar nele, worship him, adorá-lo, obey him, obedecê-lo, follow him, segui-lo and never turn his back on him. e jamais voltar as costas a ele. So he saw some water. Então ele viu água. Water! Água! What's stopping me being baptized? O que me impede de ser batizado? If you believe with all your heart, you may. Se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. I believe that Jesus Christ is the Son of God. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. How could he say that? Como é que ele pôde proferir essas palavras? And mean it. E ter a compreensão, o significado disso como algo sério para o seu coração. What does your Bible say? O que diz a sua Bíblia? Nobody can say Jesus Christ is Lord except by the Holy Spirit. Ela diz: ninguém pode dizer que Jesus é Filho de Deus, exceto pelo Espírito de Deus. You can teach a parrot to say Jesus Christ is Lord, Você pode ensinar um papagaio a dizer Jesus Cristo é Senhor, but it won't mean it. mas ele não vai ter nenhum significado no que ele fala. But to say it and mean it is a divine miracle. Mas dizer isso ter um significado para a pessoa, isso é obra divina. The Holy Spirit had worked in him. É o Espírito Santo operando nele. Now then, I'm going to close with some questions. Agora eu concluo com algumas perguntas. Who prepared him? Quem o preparou? God the Father. Deus, o Pai. Who was presented to him? Quem o apresentou a ele? God the Son. Who worked in him? Deus, o Filho. Quem operou nele? So who is your Savior? God the Father, God the Son, or God the Holy Spirit? Quem é seu Salvador então? Deus o Pai, Deus o Filho ou Deus o Espírito Santo? Salvation is Trinitarian. Salvação é trinitariana. God the Father is my Savior. Deus o Pai é meu Salvador. God the Son is my Savior. Deus o Filho é meu Salvador. God the Holy Spirit is my Savior. Deus o Espírito Santo é meu Salvador. God my Savior. Deus, meu Salvador. Now, here's another question. Outra pergunta. Did this conversion take a long time? Essa conversão levou muito tempo para acontecer? Or did it take a short time? Ou requereu pouco tempo para acontecer? If you think that's the answer, Se você acha que essa é a resposta, give me that answer now. então me dê essa resposta assim. If you think that's the answer, give me that answer now. Se você acha que é assim, me dê essa resposta. Or do you think this is the answer? Ou você acha que essa é a resposta? That is the answer. Essa é a resposta. When I was at school, we did quadratic equations. Quando eu estava na escola, nós fazíamos equações. Do you know what my math teacher said to me? I'm sorry, I can't think of the term in Portuguese. Doesn't matter. Equações complicadas, digamos. Sabe o que minha professora de matemática me dizia? You silly boy. Você, seu teimosozinho. It's a particular form of mathematics where you have to have two answers to have the right answer. É uma fórmula particular da matemática que você tem que ter duas respostas para ter a resposta correta. It took a long time because everything in his life worked to that moment.
Houve a necessidade de um longo tempo na vida dele para chegar àquele momento. It took a short time because there was a specific point when he was converted. Mas exigiu pouco tempo porque foi um momento específico onde ele se converteu. God is at work. Deus está operando. Expect to meet people that God is at work in. Espere conhecer pessoas em quem Deus tem operado. Talk about Jesus Christ. Fale de Jesus Cristo a elas. And pray that the Holy Spirit will work inside them. E ore para que o Espírito Santo opere dentro delas. That's how conversions take place. É assim que as conversões ocorrem. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celeste, we thank you for the millions of people who've been converted. te agradecemos pelos milhões de pessoas que já se converteram. We thank you that there are hundreds of us here who have been converted. Te agradecemos que há centenas de nós aqui que nos convertemos. We thank you for loving us as long as you have been God. Te agradecemos, ó Pai, enquanto Tu és Deus. We thank you for bringing Christians into our lives. Te agradecemos por teres trazido cristãos à nossa vida. We thank you that we heard about Christ from the Scriptures. Te agradecemos de ter ouvido acerca de Cristo a partir das Escrituras. We thank you that you worked in us by the Holy Spirit. Te agradecemos que Tu operaste em nós através do Teu Santo Espírito. We give you thanks. Te damos graças. We pray for the unconverted amongst us. Te agradecemos, oramos, pelos não convertidos entre nós. Help them to see that you may be preparing them for conversion by their very being here. Ajuda-os a perceberem que Tu podes estar preparando o coração deles para a conversão, por isso estão aqui. Help them to see they have met servants of Christ in this conference. Ajuda-os a perceber que encontraram servos de Cristo nessa conferência. Help them to see that Jesus Christ is the only Savior. Ajuda-os a ver que Jesus Cristo é o único Salvador. And help them to see that if they want you, it's because you want them. E ajuda-os a perceber que Tu queres atingi-los também. We pray in the name of Jesus Christ, our Savior. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amen. Amém. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois ele jamais resistiu à sua vontade. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Let us pray. Oremos. Father, give us submissive hearts tonight as we hear the word of God. Senhor, dá-nos corações submissos à medida que ouvimos a Tua palavra. Help us, our Father, not to try to understand everything about you, Ajuda-nos, ó Pai, a não querermos entender tudo a Teu respeito, but help us to submit to the authority of your word. mas ajuda-nos, ó Pai, a nos submetermos à autoridade da Tua palavra. We pray in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. I continue with my evening theme of the sovereign grace of God. Eu continuo com o meu tema noturno aqui da graça soberana de Deus. Remember the definition. Você se lembra da definição? Sovereign grace is God's right to distribute His grace in salvation as He wills.
A graça soberana é o direito de Deus de distribuir a sua graça na salvação como lhe apraz. Tonight we look at chapter 9 of Romans. Hoje nós queremos olhar para o capítulo 9 de Romanos. And I think there are few chapters in the Bible more difficult or more controversial than this chapter. E eu creio que há poucos outros capítulos mais difíceis ou controversos na Bíblia do que este. In America it is kind of a joke. Nos Estados Unidos há uma espécie de piada. A preacher wants to preach through the book of Romans. Se um pregador quer pregar no livro de Romanos, He gets to chapter 8 and he kind of stumbles and doesn't know what to do with it. ele chega no capítulo 8, ele tropeça e não sabe bem o que fazer daí para frente. He comes to chapter 9 and his sermon series stops Ele chega ao capítulo 9 e a sua série em Romanos termina, because he doesn't understand and can't explain Romans 9 to his congregation. porque ele não compreende Romanos 9 e não sabe como explicá-lo para a sua congregação. So let's begin tonight with the context of the book of Romans again. Então vamos começar hoje novamente analisando o contexto de Romanos. Two questions emerge from chapters 4 and 5 of Romans. Duas perguntas surgem a partir dos capítulos 4 e 5 de Romanos. Remember, those are the chapters that give us Paul's view of justification by faith alone, apart from the works of the law. Vocês se recordam que esses dois capítulos nos dão uma visão paulina da salvação, da justificação pela fé, independente das obras. Question 1 that comes from Romans 4 and 5. Então a primeira pergunta que brota de Romanos 4 e 5. Paul, if justification is by faith alone, what about the law of God? Paulo, se a salvação, a justificação é pela fé somente, o que dizer da lei de Deus? If the law wasn't given to save us, what's the purpose of the law? Se a lei não foi dada para nos salvar, qual é o propósito da lei? Paul answers that question in chapters 6 through 8. Paulo responde a essa pergunta nos capítulos 6 a 8. The second question that comes out of Romans 4 and 5 and Paul's view of justification. A segunda pergunta que brota de capítulos 4 e 5 de Romanos é a visão paulina de justificação pela fé. Paul, what about the Jews? Paulo, o que dizer dos judeus? They don't agree with your view of justification by faith alone. Eles não concordam com a sua visão de justificação pela fé somente. Are all of those multitudes of Jews lost? Então todas essas multidões de judeus estão perdidas? And if all of those multitudes of Jews who are trying to be saved by the law are lost, what about God's covenant with them? E se essas pessoas, esses milhões de judeus que estão tentando se salvar ou ser salvos por guardar a lei, o que dizer da aliança de Deus com esse povo? Paul answers these questions in Romans 9 through 11. E Paulo responde a essa pergunta nos capítulos 9 a 11 de Romanos. Our concern is Romans 9. Nossa preocupação é Romanos 9. And here's the question of Romans 9. E a pergunta de Romanos 9 é: How can God be keeping his covenant with the Jews when the majority of Israel remains in unbelief, according to Paul? Como é que Deus pode manter a sua aliança com Israel quando, de acordo com Paulo, a maioria do povo judeu permanece incrédula? According to Paul, God has broken his covenant with the Jews De acordo com Paulo, Deus rompeu a sua aliança com os judeus, because they don't agree with Paul on the way to be saved. porque eles não concordam com Paulo quanto à maneira de serem salvos. And if Paul is in the covenant, the Jews aren't. E se Paulo está na aliança, os judeus não estão. And if the Jews are in the covenant, then Paul's not. Então, se os judeus estão na aliança, então Paulo não está. And so we come to chapter 9. E aí nós chegamos ao capítulo 9. Paul does two things in the section we're considering tonight. Paulo faz duas coisas nesse trecho que nós trataremos nesta noite. First of all, he gives us a proper definition of election and sovereign grace. Primeiro, ele nos dá uma definição adequada de eleição e de graça soberana. Verses 1 through 13. Versículos 1 a 13. Let me run through these verses and then give you some points of thought from them. Eu quero passar rapidamente por esses versículos e dar alguns pensamentos para vocês. Verse 1. Versículo 1. Paul assures us that he is speaking the truth. Paulo nos assegura que ele está falando a verdade. Verse 2. Versículo 2. Paul assures us that he has a never-ending burden
on his heart. Paulo nos assegura que ele tem um fardo que jamais cessa no seu coração. Verse 3, Versículo 3. Paul says his burden is for his Jewish brethren. Ele diz que o seu fardo de coração é pelos seus irmãos judeus. He wishes he could be separated from Christ for them and for their salvation. Ele desejaria até ser separado de Deus e da salvação para que os seus fossem salvos. Verse 4, Versículo 4. he acknowledges that several matters clearly belong to the Jews. Ele reconhece que algumas questões pertencem exclusivamente ou primordialmente aos judeus. Adoption, glory, the covenants, Adoção, glória, alianças, the law, worship, and promises. legislação, o culto e promessas. Verse 5, Versículo 5. he states that Christ came out of the Jewish nation. Ele cita que Cristo saiu da nação judaica. Verse 6, Versículo 6. Paul assures us that he's not saying that the word of God or the covenant of God has failed because of the unbelief of the Jews. Ele está afirmando que a palavra de Deus, a aliança de Deus, não fracassou por causa da incredulidade dos judeus. Now he comes to the key point you don't want to miss. Agora ele chega ao ponto-chave que você não quer perder. He shows us there are two Israels. Ele mostra haver dois Israéis. Did you get that? There's not just one Israel, Paul says, but there are two Israels. Perceberam bem? Paulo diz, não há um Israel somente, há dois. There is the national Israel, that whole group of people that stem from Abraham. That's the first Israel, national Israel. Há o Israel nacional, aquele que brotou de Abraão por raça, But there's also the spiritual Israel. mas há o Israel espiritual. That's the people, Paul says, who've been saved by faith. São as pessoas que foram salvas pela fé. And he says the unbelief of national Israel has not interfered with the covenant promise of God to call out a people. Ele diz que a incredulidade da nação judaica não interferiu na aliança de Deus e no seu propósito de chamar para si um povo exclusivo. Now follow me here very clearly on verse 7. Agora, vejam comigo aqui claramente no versículo 7. Who are these people, the spiritual Israel? Who are the spiritual Israel? Ok, you just mentioned it. Quem é o Israel espiritual? He says it is those who were born after the type of Isaac. Ele diz são aqueles que são nascidos a partir da descendência de Isaac. How was Isaac born? Como é que Isaac nasceu? Physically, he was born by the power of God, Fisicamente ele nasceu pelo poder de Deus, by the supernatural power of God. pelo poder sobrenatural de Deus. Born when his mother and father were beyond the ability to have children. Ele nasceu quando tanto seu pai quanto a sua mãe já haviam ultrapassado aquele momento de capacidade de darem à luz a filhos. And it took the supernatural power of God to bring him into being. E exigiu o poder de Deus sobrenatural para que ele viesse a existir. And he is the type of all of those who are ever born supernaturally by the power of regeneration in Jesus Então Christ. ele é o tipo de todo aquele que nasce pelo poder sobrenatural da regeneração de Jesus Cristo. Paul says in verse 8 that the children of the flesh are not the children of God. Paulo diz no versículo 8 que os filhos da carne não são a descendência, os filhos de Deus, But those who've been born supernaturally by the power of God in Christ. mas aqueles que nasceram sobrenaturalmente pelo poder de Deus em Cristo. In verse 9, Paul says the word of promise is accomplished only by God. In other words, a person can be saved, a person can be regenerated, and become part of spiritual Israel only by the power of God. No versículo 9 ele diz que a palavra só ocorre, só vinga pelo poder de Deus. Uma pessoa só pode se tornar filha de Deus pelo poder de Deus. And notice verse 10. E repare o versículo 10. Paul says that God's election is not dependent on man's will or choice. Ele mostra no versículo 10 que a eleição de Deus não depende da escolha humana. God's election is dependent on God's eternal purpose. A eleição de Deus depende do propósito eterno de Deus. And he gives us in verse 11 an illustration. E no versículo 11 ele nos dá uma ilustração. Jacob and Esau. Jacó e Esaú. Jacob was elected above Esau. Jacó era eleito, estava acima de Esaú.
And all was done according to God's will alone. E tudo foi feito de acordo simplesmente com a vontade de Deus. Now let me give you a summary here. Eu quero fazer um resumo. I know this is kind of meticulous. Hang with me. There is a practical, glorious challenge here. Eu sei que isso é muito meticuloso, eu quero que vocês prestem atenção porque existe um desafio glorioso por trás dessas palavras. Paul has said the true Israel is not fleshly Israel. Paulo disse que o verdadeiro Israel não é o Israel de carne e sangue. The true Israel is spiritual Israel. O verdadeiro Israel é o Israel espiritual. And Paul has said that the true Israel is entered sovereignly. E ele disse que o verdadeiro Israel entered Sovereignly, by the power of God. Okay. Sovereign God. Passou a existir por causa da soberania de Deus. You do not become one of the elect by the will of man. Você não se torna um dos eleitos exercendo a vontade humana, But by the will of God. mas sim a vontade divina. So very clearly in verses 1 through 13, the true Israel is the elect of God, chosen by God, not men who've chosen God by their own will, because they cannot do that. Então, o verdadeiro povo de Deus, os eleitos de Deus, não são aqueles que exerceram a sua vontade para se tornarem eleitos de Deus, e sim a graça soberana de Deus, a vontade soberana de Deus operando para que esses viessem a existir. To become part of the true Israel, you have to enter that group by sovereign grace. Para se tornar parte do verdadeiro Israel, você precisa adentrar esse grupo através da graça soberana, Not by the will of man, não pela vontade humana. by God's sovereign grace, His purpose, His choice of men. Pela vontade de Deus, pela vontade soberana de Deus, a escolha dele com relação ao ser humano. Now, I can almost hear someone standing before Paul. Eu quase que consigo imaginar alguém diante de Paulo aqui. Whoa, Paul, wait a minute. Espera aí, Paulo, espera um pouquinho. Your view of sovereign grace has got a lot of problems. A sua visão de graça soberana tem um bocado de grilos. I got some questions I don't think you can answer, Paul. Eu tenho algumas perguntas que eu acho que você não consegue responder. And so Paul anticipates the objections to his doctrine of sovereign grace. Então Paulo começa a antecipar as prováveis objeções à sua doutrina da graça soberana. That brings us to our second thought. E isso nos traz para o nosso segundo pensamento do texto. Verses 14 through 23. Os versículos 14 a 23. Paul gives us a powerful defense of election and sovereign grace. Paulo faz aqui uma eloquente defesa da graça soberana. Now we're going to see here two objections that Paul anticipates. E aqui nós vamos abordar duas objeções que Paulo antecipa. Verse 14, objection 1. Versículo 14, objeção número 1. Paul, your doctrine makes God unfair. Paulo, a sua doutrina torna Deus injusto. If God chooses one man above the other, he's unfair. Se Deus escolhe uma pessoa em detrimento da outra, ele é injusto. If God doesn't save everybody, he's unfair. Se Deus não salva a todos, ele é injusto. If God doesn't give everybody the same chance, he's unfair. Se Deus não dá a mesma chance e oportunidade a todos, ele é injusto. Now let me stop and say something here. Eu quero parar e dizer uma coisa. This objection is valid only if Paul is teaching sovereign grace. Essa objeção é válida tão somente se Paulo estiver ensinando a graça soberana. All the years that I held to prescience, nobody jumped up and said, "Oh, your doctrine makes God unfair." Held to prescience. Okay. Todos os anos em que eu me ative à presciência, ninguém reclamou comigo que meu Deus era injusto. When I preached that God took a long look, and I believed that when I was younger, God took a long look down through eternity and He chose me because He saw that I would choose Him. Nobody told me I was being unfair in my viewpoint of God. Quando eu era mais novo, quando eu pregava, e eu cria nisso, e eu dizia que Deus deu uma boa olhada pela eternidade, e Ele me achou nessa busca, e Ele viu que eu haveria de escolher, por isso que Ele me escolheu. Quando eu pregava isso, ninguém se opunha a mim. But the very first time I went into the pulpit believing in sovereign grace and preached it, I had 2 or 3 people who said, "That makes God unfair." Mas a primeira vez que eu comecei a crer na graça soberana, eu a preguei,
e subi no púlpito para pregar isso, pelo menos 2 ou 3 pessoas chegaram para mim e disseram: seu Deus é injusto. If God chooses one above the other, that makes God unfair. Se Deus escolhe uma pessoa em detrimento de outra, isso torna Deus injusto. That's the objection Paul faces to his doctrine of sovereign grace. É a objeção que Paulo encontra à sua doutrina de graça soberana. Paul's answer is given in verse 14. A resposta de Paulo nos é dada no versículo 14. God forbid, Paul says. De modo nenhum, ele diz. It means absolutely not. De jeito algum. That cannot be. Não é assim. Or no way, Jose. De jeito nenhum, ô meu. In verses 15 and 16, Paul says God is sovereign in his mercy and grace. Nos versículos 15 e 16, Paulo diz que Deus é soberano na sua misericórdia e na sua graça. Paul virtually says, go read your Old Testament. Read Exodus 33:19. Don't turn to it, but that's what he tells the objector. Paulo diz para os seus oponentes: olha, vocês têm que voltar lá para o Antigo Testamento. Vão lá para Êxodo e leiam o que está escrito lá. Here's what Exodus 33:19 says. Veja o que Êxodo 33:19 diz. God is speaking. Deus está falando. I will show mercy on whomever I wish to show mercy. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. I will exercise grace toward whomever I wish to exercise grace. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. That's sovereign grace. Isso é graça soberana. God's right to distribute his grace to whomever he wills. O direito de Deus de distribuir a sua graça a quem lhe apraz. Now, did you get that? Vocês entenderam isso bem? It's there in the Bible. Está na Bíblia. God says, I will show mercy on whoever I want to show mercy. Deus diz: eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. I don't have to show mercy on every person. Eu não preciso, não tenho necessidade de mostrar compaixão para todas as pessoas. I will show grace towards whoever I want to show grace. E eu mostrarei a minha graça para aqueles a quem eu quiser mostrar a minha I graça. do not have to show my grace towards every man. Eu não tenho que mostrar graça para com todos os homens. And then verse 16. Versículo 16. Do you not see that salvation is not of the one willing? That's human choice. Vocês percebem que não depende de quem quer ou de quem concorre? Ele está falando aqui de livre-arbítrio. Salvation is not by a man willing that he wants to be saved. A salvação não vem através de uma pessoa que diz: eu quero ser salvo. Verse 16 again, neither is it by certain conduct. Versículo 16 diz: também não é por uma certa conduta. So salvation is not by my choosing God or by my human works. Então a salvação não é pela minha escolha feita a favor de Deus ou pelas minhas boas obras. Verse 16 continues, salvation is from God. Mas o versículo 16 continua dizendo que a salvação é de Deus. Very clearly, salvation is from the God who shows mercy and grace based on his sovereign choice. É muito claro que a salvação vem de um Deus que mostra misericórdia e graça por causa da sua graça soberana. But verse 17 says something else. Mas o versículo 17 acrescenta uma outra coisa. It's a quotation of Exodus 9:16. É uma citação de Êxodo 9:16. God refuses grace and mercy to some. Deus se recusa a dar misericórdia e graça a alguns. And the illustration of Pharaoh is given. E a ilustração de Faraó é dada. God said, I raised you, Pharaoh, up into existence. I brought you forward on the stage of history for 2 purposes. Deus diz: Faraó, eu te coloquei no cenário mundial por 2 motivos. So I can display my power, Para que eu pudesse mostrar em você o meu poder and so my name could be published through all the earth. e para que o meu nome fosse anunciado por toda a terra. That's why God created Pharaoh. É por isso que Deus criou Faraó. He created Pharaoh for the purpose of displaying his power and publishing his name throughout the earth. Ele criou Faraó para mostrar nele o seu poder e para anunciar o seu nome por toda a terra. Notice verse 18. E reparem no versículo 18. Therefore, God shows grace on whomever he wills, Logo, tem Deus misericórdia de quem quer and whoever he wills, he hardens. e também endurece a quem lhe apraz. I can see the objector again. Novamente eu consigo ver aqueles que se opõem. Whoa, Paul, time out. Wait a minute.
Espera aí, Paulo, dá um tempo aí, um minutinho só. You've gone too far now, Paul. Você foi longe demais, Paulo. I've got you now, Paul. Agora eu te peguei. I can out-argue you now, Paul. Agora o meu argumento vai te derrubar. And so Paul anticipates this objection. Então Paulo antecipa também essa objeção que vai ser levantada. The objector speaks. Aqui é o que se opõe que fala. Paul, you say that God will harden some men. Paulo, você está dizendo que Deus vai endurecer o coração de alguns? Paul, you say that God puts that will of hardening in effect. Paulo, você está dizendo que Deus coloca aquela vontade de endurecer o coração para funcionar? Then Paul, answer these questions. Então Paulo responde estas perguntas. How then can God hold a man accountable when God is the one who's hardened him so that he now is sinning and doing what he's doing? Então como é que Deus pode cobrar de um homem que ele responda, reaja diferente, quando é Deus que endurece o coração e por causa disso esse homem está pecando e não quer nada com Deus? If God hardens him, he's just doing God's will. Se Deus endurece o coração dessa pessoa, ela na verdade só está fazendo a vontade de Deus. He's just fulfilling God's irresistible decree. Ele está preenchendo ou cumprindo o decreto irresistível de Deus. I've got you now, Paul. Agora eu te peguei, Paulo. Answer me now. Responda a minha pergunta. Tell me, Paul, what's your answer? Diga-me qual é a sua resposta, Paulo. Now, I just give you a sidelight here before I give you Paul's answer. Antes de dar a resposta de Paulo, uma luzinha extra aqui. Again, the question in verse 19 only makes sense if Paul is teaching salvation by God's sovereign grace. Mais uma vez, essa objeção que é levantada, essa pergunta que é levantada no versículo 19, só faz sentido se Paulo estiver ensinando graça soberana. Nobody's going to object like this if Paul is teaching, taking a long look down through eternity. Ninguém vai levantar a objeção se Paulo estivesse ensinando aqui o olhar para a eternidade por causa da presciência. Listen to Paul's answer. Ouça a resposta de Paulo. He really doesn't answer the question in full. Ele não responde a pergunta por completo. Verse 20. Versículo 20. Oh man. Homem. He reminds his objector of his humanity. Ele primeiro começa relembrando aqueles que se opõem da sua humanidade. Indeed, that's a statement of indignance. It's different in Portuguese. Okay, go ahead. Quem és tu? Quando ele começa com essa frase, ele está mostrando a sua indignação. Who are you? And it's emphatic in the Greek. Quem é você? E esse você é muito enfático no grego. To argue with God. Para argumentar, para discutir isso com Deus. Let me put it together. Eu vou juntar tudo isso. Oh man, indeed, who are you to stand up and argue and dispute with God when God has spoken in His Word in Exodus and in Romans here? Ele diz: homem, quem é você? Quem você pensa que é para discutir com Deus? Quando Deus falou tão claramente lá em Êxodo e está falando aqui tão claramente em Romanos. Thus there comes a time as we wrestle with some of these deep theological questions that we have to admit, I don't understand it, it's a mystery. Então, nós temos que concluir que há momentos em que nós relutamos com essas verdades profundas da palavra de Deus, em que nós temos que chegar àquele ponto em que nós dizemos, eu não entendo. E nós temos que descansar em Deus. And we have to admit that we as little puny men have no right to demand that God explain everything to us. E nós como vermes temos que reconhecer que Deus não tem obrigação de ficar explicando tudo para nós. God is God. Deus é Deus. I am a little puny creature. Eu sou apenas um verme. I have no right to question God's ways when He has spoken. Eu não tenho direito de questionar os caminhos de Deus quando Ele fala. There's a limit in my knowledge and my understanding. Há um limite no meu conhecimento, na minha compreensão. And there are many subjects in theology that I can't go to the depths of them. E há muitos assuntos na teologia que eu não consigo me aprofundar neles. How about the Trinity? Que tal a Trindade? Can anybody tell me how God can be three persons, or three persons in one Godhead?
Alguém pode me explicar aqui como é que Deus consegue ser um Deus em 3 pessoas, sendo um só Deus? If you can explain that, come and see me afterwards. Se você conseguir explicar isso, por favor, venha conversar comigo depois. I will finally have found the only person in church history who can explain it. Porque eu terei encontrado a única pessoa na história da igreja que é capaz de explicar isso para mim. How about the incarnation of Christ? E que tal a encarnação de Cristo? 2 natures in one person. 2 naturezas numa só pessoa. He's completely God Ele é completamente Deus and completely man. e completamente homem. Explain that to me. Explique isso para mim se você puder. I can't explain it. The Bible teaches it. I believe it. Eu não consigo explicar, a Bíblia ensina, eu tenho que crer. And there are many doctrines like that. E há muitas doutrinas assim. And for us to want to go beyond what God has told us is rebellion of the worst sort. E querermos ir além daquilo que Deus quer que nós cheguemos, isso é rebelião contra Deus. I might even paraphrase Paul's answer to this objector. Eu posso até fazer uma paráfrase de Paulo nessa resposta que ele dá a quem se opõe. My dear friend who is objecting to this doctrine, Meu caro opositor a esta doutrina, please sit down and shut up. por favor, sente-se e calhe a boca. You are not God. Você não é Deus. I am not God. Eu não sou Deus. But we're in the presence of God. Mas nós estamos na presença de Deus. We must humble ourselves before Him Nós temos que nos humilhar na presença de and not Deus. argue about His ways and His wisdom when He is E não ficar argumentando a respeito da sabedoria dele e como ele faz as coisas. In verses 20 through 22, Paul gives an illustration of the potter. E nos versículos 20 a 22, Paulo dá a ilustração do oleiro. Can a vessel say to the potter, "Why have you made me this way?" Ou melhor, 21 em diante. Não, Can the vessel say to the potter, verse 20, "Why have you Okay. made me thus?" porventura, o objeto, versículo 20, perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Most of you got a copy of my book, Journey in Grace. A maioria de vocês recebeu uma cópia do meu livro, Jornada na Graça. It's been a joy to be signing them for you. Bring them up, I'll sign them all. Tem sido uma alegria para mim eu autografar o livro. Traga o seu livro e eu autografo com prazer. But you know, when I wrote that book never said, "Why did you write me this way?" Mas quando eu escrevi esse livro, o livro não virou para mim e disse assim, por que você me escreveu assim? I didn't want to be this kind of a book. Eu não queria ser esse tipo de livro. I wanted to be another kind of a book. Eu queria ser um outro tipo de livro. That's what Paul is saying here. É o que Paulo está dizendo aqui. The vessel, the creature man has no right to say to God, "Why did you make me the way you made me?" O objeto, o vaso, não tem direito de perguntar ao seu oleiro criador, por que me fizeste assim? Verse 21, Versículo 21. does not the potter have power over the clay Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, to make out of the same mix one into a valuable vessel, another into a worthless vessel? para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? And then we have verse 22. Versículo 22. What if God wishes to display his wrath and his power? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, And what if God prepares one vessel for destruction preparou um vaso para ira, para destruição, And what if he prepares another vessel whereby he can show his grace and glory and mercy upon sinners? e se ele prepara um outro vaso para mostrar a sua misericórdia, a sua graça para com os pecadores? He can do what he wants to do. Ele pode fazer o que ele bem entende. He's God. Ele é Deus. He's the sovereign potter. Ele é o oleiro soberano. He has mercy on whom he will have mercy. Ele tem misericórdia sobre quem quer ter misericórdia. He will show sovereign grace to whoever he wants to show sovereign grace. Ele há de mostrar graça soberana a quem ele quiser mostrar graça soberana. And whom he wills, he hardens. A quem ele apraz, ele endurece. It's not of him that wills, nor of him that runneth, we have read, but of God that shows mercy. Não é daquele que assim o deseja, mas é de Deus que mostra a misericórdia. But don't let anybody ever tell you different. God is saving a people throughout this earth.
Mas não deixe ninguém iludir você. Deus está salvando um povo em toda a terra. I travel quite a bit. Eu viajo bastante. He's saving people, it seems, from almost every nation, tribe, and tongue almost. Ele está salvando pessoas, me parece, de quase toda língua, tribo e nação. He's saving a great multitude in Brazil Ele está salvando uma grande multidão no Brasil, to show forth the riches of His grace. para exibir as riquezas da sua graça. But He's not saving everybody. Mas Ele não está salvando a todos. Based on His sovereign will, He is saving a people. Com base na sua vontade soberana, Ele está salvando um povo. And we have the responsibility to get that message out. E nós temos a responsabilidade de comunicar essa mensagem de salvação. I don't know whose God's people are out in the multitudes and masses of humanity that are lost. Eu não sei quem são as pessoas que pertencem ao povo de Deus no meio dessa humanidade toda de perdidos. But I know this, the Bible teaches God is saving a people. Mas a Bíblia ensina, isso eu posso dizer, que Deus está salvando um povo. And the Bible teaches you and I are responsible to get that gospel message out to every creature. E Deus nos ensina pela palavra que você e eu somos responsáveis a levar esse evangelho a toda criatura. And I know this, E eu sei do seguinte: I can sow the seed and I must. I can water the seed and I must. But only God can give the increase. eu posso semear a semente, devo fazê-lo. Eu posso aguar, regar a semente, devo fazê-lo. Mas só Deus confere vida. So don't anyone go out of here tonight and say that preacher denied the Great Commission. Então não saia daqui hoje à noite dizendo que aquele pregador lá disse que a grande comissão não vale. I am standing full behind the Great Commission and every other command in the Bible to preach the gospel to every creature. Eu estou por trás e apoiando todo o mandamento bíblico para se pregar o evangelho a toda criatura. And because of sovereign grace, I know when I go and preach, God's going to save some people. E eu sei que por causa da graça soberana, quando eu pregar, Deus há de salvar algumas pessoas. It's not up to me to take people by the neck and twist them and shake them and urge them and plead with them and beat them until they bow to Jesus. Não cabe a mim pegar as pessoas pelo pescoço e chacoalhá-las e irritá-las e tentar convencê-las e gritar no ouvido delas para que elas aceitem a Jesus. It's not up to me to trick them or manipulate them or emotionalize them to get them down an aisle so I can say, oh, I won so many people to Jesus as the greatest evangelist of America. Não cabe a mim ficar manipulando as pessoas, usando de palavras para conseguir convencê-las a fazê-las descer a um corredor e vir à frente para que eu possa depois me gabar e dizer, eu levei tantas pessoas a Cristo. It's up to me to preach the Word of God, and God will do with it as He wills, but I have the responsibility to preach the Word of God. Cabe a mim pregar a palavra de Deus e Deus há de fazer com essa mensagem o que lhe apraz. A minha responsabilidade é pregar a palavra de Deus. And God will save His people. E Deus salvará o seu povo. Let me close with an illustration. Eu quero encerrar com uma ilustração. I would like for you to picture a king. Eu gostaria que vocês visualizassem um rei. He has absolute authority in his nation. Ele tem autoridade absoluta sobre a sua nação. But the great king is kidnapped by 10 criminals. Mas esse grande rei poderoso é sequestrado por 10 criminosos. These 10 criminals steal him away and hide him in a very secret place and no one knows. Então esses criminosos o raptam e o escondem bem num lugar que ninguém sabe. They beat him, Eles batem nele, they curse him, eles o amaldiçoam, they dishonor him, eles o desonram, they laugh at him, riem-se dele, they scorn him, eles escarnecem dele, they bring him to almost death. eles o trazem até perto da morte, But they couldn't keep hold of the king, he escaped. mas não conseguem detê-lo e ele consegue escapar. And he very soon captures the criminals. E logo ele captura esses mesmos criminosos. He brings these 10 criminals to justice. E ele traz esses 10 criminosos à justiça. The trial is so easy. O julgamento é tão simples. They're guilty. Eles são culpados. And he has the final say-so anyway. E ele tem a palavra final de qualquer forma. And he knows they're guilty. E ele sabe que eles são culpados. And they get the death penalty. E eles recebem a pena de The morte. great king says, these 10 men shall die. O rei diz, esses 10 criminosos haverão de morrer. The sentence is read. A sentença é lida. And then after the sentence is read, the king stands up. E depois que a sentença é lida, o rei se coloca de pé.
And the king says, I'm going to pardon and rehabilitate one of you criminals. Ele diz: eu vou perdoar, eu vou reabilitar um de vocês criminosos. And the king reads the name of the pardoned man that he's going to rehabilitate. E o rei lê o nome daquele criminoso que ele vai reabilitar e perdoar. The pardoned man drops to his knees and begins to weep. Aquele homem perdoado cai de joelhos e começa a chorar. The other men begin to protest. Os outros 9 começam a protestar. That's unfair, great king. Grande rei, isso é injusto! That's unfair. É injusto! You pardon him, but not us. O That's senhor unfair. perdoou ele, mas não perdoou a nós, isso é injusto! And the guards settle these men down and quiet them. Então os guardas fazem com que esses homens se aquietem e fiquem parados ali. The king says, you had a fair trial. O rei diz para eles: vocês tiveram um julgamento justo? They answer yes. E a resposta foi sim. You deserve to die Vocês merecem morrer for the way you treated me. pela forma que vocês me trataram? And the men answer yes. E eles respondem sim. Then how is it unfair Então como é que pode ser injusto? if I choose to pardon one Se eu optar por perdoar um, and to allow the rest to receive their just reward? permitindo que os demais recebam a justa recompensa que merecem. I am the sovereign king. Eu sou o rei soberano. You have treated me miserably with hatred and malice. Vocês me trataram de uma forma terrível, com ódio, com toda sorte de malícia. You have been treated fairly. Vocês foram tratados de forma justa. You are guilty. Vocês são culpados. Go to your sentence of death. Agora recebam a sentença de morte que é de vocês. Do you see it? Vocês entendem? The mass of humanity is a fallen race. A humanidade é uma raça caída. All of us deserved hell. Todos nós merecíamos o inferno. God chose to save not all but some. Deus não escolheu salvar a todos, mas a alguns. That doesn't make him unfair. Isso não o torna injusto. And the thing that humbles me as I stand before you is this. E o que me faz sentir humilhado aqui ao estar diante de vocês é o seguinte: Why was I chosen por que fui eu escolhido as one of the elect? como um dos eleitos? Who am I? Quem sou eu? I searched to find out why me, God. Eu começo a procurar por que eu, Deus? I searched to find out why you. Eu começo a me perguntar por que eles? I could have been left completely out of God's plan. Eu poderia ter sido deixado fora do plano de Deus. And if I would have been left out of God's plan, I wouldn't be here tonight. E se eu tivesse sido deixado para fora do plano de Deus, eu não estaria aqui hoje à noite. And I ask again, why me, God? E novamente eu pergunto: por que eu, Deus? Why me, God? Por que eu? Why of all the massive humanity, why me? Por que de toda a humanidade eu? And some people want to say, well, it must be something good in you. E as pessoas querem dizer para nós nessa hora: deve haver alguma coisa de bom em você. There's nothing good in me. Não há nada de bom em mim. I was one of those criminals, Eu era um daqueles criminosos, a son of Adam. filho de Adão. My heart was a rebel against O God. meu coração era rebelde contra Deus. Why me, God? Por que eu, Deus? I can only come up with one answer. Eu só posso ter uma resposta. It's sovereign É grace. graça soberana. God, by his right to distribute his grace to whomever he wills, gave to me his grace. Deus, no seu direito de distribuir a sua graça salvadora a quem lhe aprouver, deu a mim essa graça. And I will go through life asking again and again, why me, God? Eu passarei a vida inteira perguntando a Deus: por que eu, Senhor? Why me? Por que eu? And the only answer I hear ringing from heaven is, by sovereign grace. E a única resposta que eu ouço ecoando da eternidade, dos céus, é: pela graça soberana. Nothing in you. Não há nada em você. If you had your just reward, you'd be in hell Se tonight. você tivesse a sua justa recompensa merecida, você estaria no inferno hoje à noite. Do you see that? Vocês compreendem? Why you? Por que você? I see this massive humanity here tonight. Why you? Eu vejo essa multidão
no mundo hoje e pergunto: por que você? If you think it's something within you, you don't know the Word of God. Se você ainda acha que é algo que existe dentro de você, na verdade você não conhece a palavra de Deus. And you will not truly know how to praise God E você não saberá de fato louvar a Deus and serve God e servir a Deus, until you bow and say, yes, Lord. até que você se curve e diga: sim, Senhor. It was sovereign grace. Foi graça soberana And sovereign grace alone. e somente graça soberana. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for not sending me to my just reward in hell. por não me enviar para o meu justo destino, o inferno. Thank you for choosing me before the foundation of the world. Obrigado por me escolher antes da fundação do mundo. I don't understand it, God, Eu não compreendo isso, Senhor, but I want my life to count for you mas eu quero que a minha vida conte para o Senhor, because of that grace. por causa dessa graça. What is your response tonight Qual é a sua resposta nessa to noite? God's sovereign grace? À graça soberana de Deus. Let's pray. Vamos orar. What can we say, Lord? O que podemos dizer, Senhor? We only stand speechless, Ficamos, às vezes, mudos, sem palavras. speechless before the great God of heaven, Sem palavras diante do Deus grandioso dos céus, who chose us before the foundation of the world. que nos escolheu antes da fundação do mundo. We can only say thank you. Só podemos dizer ao Senhor: gratos te somos. We can only say, Lord, here's my life, take it. Só podemos dizer ao Senhor: Senhor, eis aqui a minha vida, toma Use it in any way you need to glorify your name on e this use-a earth. da forma que quiseres para glorificar o teu nome. My life, my all is yours, Lord. Minha vida, todo o meu ser é teu. Forgive me for holding back on you. Perdoa-me, ó Pai, por tentar reter tanto do teu controle. Help me to live for you until I die. Ajuda-me a viver para o Senhor até morrer. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.